Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação do Mengão para vocês. Cara, lembrando que o Flamengo tá se preparando, né, nesse calor que tá no Rio de Janeiro. Eu dei uma saidinha, né, vim aqui para São Paulo tentando encontrar um pouquinho de ar fresco, mas não, tá mó calor aqui também. Brasil inteiro aí com recordes, né, de temperatura alta, e a gente chegando aí para trazer as notícias do Mengão. Flamengo que treinou 1 hora mais cedo hoje, ao invés de 9 da manhã, treinou às 8, né, justamente pela questão, né, da alta temperatura, e eles ficaram por 3 horas treinando. Tem que ser tudo cronometrado, tem que fazer esse tipo de situação, porque o horário das 9 já começava a esquentar, e aí terminaria meio-dia. Meio-dia foi exatamente o horário, né, que foi aferida aquela temperatura, né, de 70 graus no gramado sintético do Ninho, né, 40 e poucos na grama normal. O gramado sintético, que eu já falei para vocês que ainda vai receber um produto que é térmico, né, que ele é antitérmico, no caso, ele consegue fazer com que a temperatura do gramado sintético ali ele fique reduzido, né, a temperatura fique reduzida. Vamos lá, o Flamengo vai discutir a renovação do Eric Pulgar no fim da temporada, tá? O sucesso do jogador chileno nessa temporada, inclusive, é muito elogiado aí, né, pelos jornais chilenos. A gente teve aí o Eric Pulgar fazendo grande partida aí essa semana, né? Os jornais chilenos aí, por exemplo, o site Todo Futebol exaltou a participação dele na partida. Além disso, o portal chileno elegeu o volante como o melhor do jogo e enalteceu a evolução do meio-campista nos últimos jogos, vestindo a camisa da seleção. O melhor do jogo, sem dúvida, recuperou o nível e a confiança, o que ficou evidenciado nos últimos jogos da seleção chilena. Agora o meio-campista tem um estilo mais ousado e tenta chutes de fora da área. Hoje também deu um ótimo passe para Echeverría, né? Mas o volante não conseguiu finalizar da melhor forma. O jornal AS também fala o seguinte, elogiou, né, a saída de bola dele, limpa e clara, né? Marca registrada do volante atuando pela equipe comandada por Tite. Além disso, eles também aclamaram a ousadia do jogador, afirmando que ele foi um dos poucos que ousou finalizar, tá? Então, Eric Pulgar está muito bem elogiado aí pela imprensa chilena, né? Por exemplo, cara, os principais veículos, né, dando as maiores notas para ele também no jogo, nota 8,5, 9, 9,5, né, alguns veículos lá do Chile. Então isso é muito bom, cara. A gente vê que se ele tá sendo esse cara hoje, é porque ele tá evoluindo também graças ao Flamengo, né? O Flamengo ajuda na evolução do Pulgar. E então, olha só, a informação nova, inclusive do Bruno Lemos, da S1 Live, é que a diretoria do Flamengo se reunirá com os agentes do volante Eric Pulgar ao final da temporada. Depois da última rodada do Brasileiro, embora o contrato vá até o meio de 2025, eles entendem, né, que 1 ano e meio é pouco tempo de contrato, e é mesmo, porque no final de 2024 ele poderia assinar um pré-contrato. Então o Flamengo se antecipa e o melhor jogador do elenco será renovado. O Flamengo vai oferecer a renovação, um reajuste salarial, né, e o jogador então será realmente valorizado aí perante os contratos, perante a torcida do Mengão, perante a diretoria, né? A gente vai ver aí a possibilidade do Pulgar subir o salário e aumentar o contrato aí para novos 4 ou 5 anos. É um jogador aí jovem, né, e que merece aí todo esse investimento, né, cara? Eu, sinceramente, quanta gente, eu inclusive, queimou a língua com o Pulgar. O Pulgar aí, o melhor jogador do Flamengo. Bem, passar para vocês que a CBF definiu a escala da arbitragem para o jogo contra o Red Bull Bragantino, e o Braulio da Silva Machado é o juiz, galera. O Braulio da Silva Machado, então voltando aí a apitar
no jogo do Flamengo. E ele terá aí como auxiliar Bruno Bosquilha, cara, surreal, FIFA Paraná, Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul, tá? O VAR será o Rodrigo D'Alonso Ferreira. E aí terá assistentes também no VAR, Elton Nunes, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, e o Ricardo Marques Ribeiro será o observador do VAR. O que preocupa é o Braulio, né, gente? O Braulio é um árbitro que sempre, né, arruma confusão aí quando se trata de Flamengo. A gente teve aí o dirigente do Conselhinho do Flamengo, Conselho do Futebol, o Diogo Lemos, falando sobre estádio próprio e saúde financeira do Flamengo. Ele falou que, olha só, ele que é membro do Conselho, como eu falei, falou agora do Flamengo ter essa questão de poder de investimento, né, e estar mais próximo de um estádio próprio. Ele enfatizou a importância da gestão do futebol para esse contexto. O Flamengo publicou há dias o balancete com suas demonstrações financeiras referente ao terceiro trimestre de 2023. São números impressionantes, com um crescimento de mais de 25% nas receitas em relação ao mesmo período em 2022, ano que já era recorde e com o menor patamar de endividamento da sua história recente. Nos próximos dias, o Conselho de Administração do qual faço parte analisará e levará para aprovação o orçamento do próximo triênio, tá? E aí ele fala que o futebol e as demais áreas apresentaram e defenderam junto ao financeiro. A peça orçamentária certamente evidenciará que o Flamengo atingiu outro patamar como clube e se consolidou como a maior marca esportiva do continente. E aí, né, ele deixa claro lá na postagem dele que o Flamengo está cada vez mais próximo também de chegar à construção do seu estádio. A gente tem visto aí, inclusive, o presidente Rodolfo Landim deu entrevista para o Mauro César Pereira e tem deixado claro aí que em conversas com a prefeitura e com a própria Caixa Econômica, que a única saída para a Caixa Econômica, para os investimentos daquele terreno, para a valorização do gasômetro Porto Maravilha, é o Flamengo construir a cidade do Flamengo, construir ali o seu estádio, né? E a gente teve aí também o Landim revelando aí o valor da atual dívida do Flamengo, tá? Ele revelou que o Flamengo ainda tem aproximadamente 200 milhões de débito. Olha só, conseguimos reduzir muito o endividamento do Flamengo. Quando cheguei ao clube em 2013, deu vontade de sair correndo, com mais de 750 milhões de dívida e prejuízo operacional. Eram 212 milhões de receita que não cobriam as despesas, então não existia margem para reduzir o endividamento, tá? Então o Rodolfo Landim mostrando que hoje essa questão aí do que o Flamengo tinha de receita daquela época, de longe não cobria o endividamento. Hoje o Flamengo faz mais de 1 bilhão e tem uma dívida de 200 e poucos milhões, ou seja, é uma saúde financeira bem boa. Por quê? Porque o Flamengo, esses 200 e poucos milhões que a gente vai falar aqui, olha, hoje o Flamengo dá lucro operacional de 370 milhões e a dívida é de aproximadamente 200 milhões. Fomos de 212 milhões para 1,3 bilhão de receita. É outro clube, totalmente diferente. Hoje ele consegue ótimas linhas de crédito com o CDI mais 2%, tá? Isso, para quem conhece, isso é muito bom. E aí o que eu falo para vocês, o Flamengo dever 200 milhões, vai ter matéria aí de jornal, com certeza, principalmente os jornais bairristas aqui de São Paulo, que vão falar assim: Flamengo assume que deve ainda mais de 200 milhões. Faz favor, né? Flamengo assume que reduz a dívida de 750 para 200 milhões, sendo que o que sobrou de 200 milhões é Profut, são dívidas parceladas com a Receita, que hoje não valem a pena você quitar porque os juros é baixíssimo. Quando você parcela direto, quase sem juros com a Receita, cara, aí vale a pena você pegar o dinheiro, aplicar e ir pagando aquilo ali devagar, sem pressa. Essa dívida do Flamengo vai diminuindo e vai demorar alguns anos ainda para o Flamengo pagar, porque não vale a pena ele quitar, entenderam? Bem, passar para vocês aqui também a questão do... o
o Pedrinho, né, o atual presidente do Vasco, devo dar os parabéns a ele aí, que fala sempre comigo aí, gente boa, né, ex-jogador, até que enfim o Vasco da Gama com um presidente aí, um cara maneiro, né, porque esse cara, além de ser um dos maiores comentaristas que eu já vi, ele é um cara muito honesto, pelo menos sempre foi muito honesto. Então o Pedrinho aí, que eu admiro, hoje é presidente do Vasco, ele falou sobre as características do Pedro e do Gabigol. O Pedro tem muito mais refino técnico, tem mais a qualidade da finalização no domínio. O Pedro é outro nível técnico. Só que eu acho que o Gabigol tem muito mais características para oferecer ao time. Ele consegue ser o 9, consegue jogar de lado, não como ponta, mas flutuando um pouco. Mas espera aí, Pedrinho, você está falando de qual Gabigol? Ele consegue fazer isso. Mas era aquele Gabigol até 2021, talvez, um pouco em 2022. Esse Gabigol atual não, né? Ele fala, na minha opinião, o Gabigol é um cara que faz a melhor diagonal do Brasil nas costas da última linha defensiva. Ele é carismático, ele provoca a torcida adversária, ele tem muita coisa. Agora, quando ele não está em uma boa fase, ele não tem nada para entregar. Não acho o Gabigol um craque, acho um bom jogador. Aí eu concordo contigo, Pedrinho, né? Concordo contigo, mas o Pedrinho deixa claro que tá de olho, né, no mercado, tá acompanhando os jogadores, falou aí do Gabigol. Não há dúvida que o Gabigol é um jogador que qualquer equipe do Brasil, por mais que ele esteja em má fase, principalmente por estar em má fase, ela vai querer contratar. As equipes brasileiras vão querer. A partir do momento que o Flamengo não continue com o Gabigol, as equipes vão querer. Isso que aconteceu hoje aí, do Gabigol fazer a preparação, que a gente até fez uma previsão lá no nosso Olho no Lance, programa lá, terças e quintas, 11h30 da manhã. A gente estava com o William Godoy, com o Felipe Ruggeri e o Júlio Miguel Neto também. A gente estava falando sobre a questão que o Gabigol deveria ser afastado, no caso, trabalhar separado, para recuperar a forma dele, que não estava legal. E aí o Flamengo, o GE trouxe que o Gabigol faz preparação específica no Flamengo em semana livre para treinos, tá? E que com isso o Gabigol vai treinar separado do grupo. Pode ser que semana que vem ele volte a treinar junto com o grupo. E também pode ser que ele esteja se recuperando para o jogo contra o América Mineiro lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Então ele terá essa semana livre para treinos. A comissão técnica do Flamengo preparou uma série de atividades físicas para Gabigol, que tem um pequeno problema de sobrecarga muscular, né? É um problema que o peso também que ele ganhou, né, mesmo que seja de massa muscular, está atrapalhando, né? E eles vão tentando recuperar, fazer uma recuperação, uma intervenção de medicina regenerativa para o atleta voltar melhor em 2024, tá? Com uma forma física melhor em 2024. Também a gente sabe que o jogador tem esse problema aí dessa questão de sobrecarga ali no adutor, né? No músculo adutor, e a tendência é que ele possa então estar se recuperando. E a gente viu uma informação aqui do Júlio Miguel Neto, eu achei importante a gente trazer, até falar para vocês, já que a gente está falando de recuperação, de treino. O Alan treinou bem, tá, gente? O Alan treinou bem, ele que estava se recuperando com o Davi Luiz esses últimos dias, ganha pontos aí no Flamengo, pode estar à disposição do jogo do Flamengo no jogo contra o Red Bull Bragantino. Então o Alan vem muito bem aí na preparação do treino, ele que fez uma cirurgia enquanto se recuperava de um problema também na fáscia plantar, então aproveitou para resolver uma questão lá óssea, né, que ele tinha, era um problema crônico no tornozelo, né, uma calcificação óssea que ele resolveu. Então muito bom ele fazer isso para ter um 2024 Flamengo tentando recuperar os atletas para 2024, para o Tite poder contar com esses jogadores, né, e ter aí uma equipe melhor fisicamente. A gente teve aí também a gente tem ainda a situação de que o Flamengo terá 3 treinos a mais que o Bragantino antes do jogo do Maracanã. O Bragantino deu 5 dias de folga para os seus jogadores, então o Flamengo terá 3 treinos a mais. Cara, eu acho isso muito importante, né? O treino aí, o Flamengo tendo treinos a mais, os jogadores estando mais preparados.
E é uma situação até que eu falei esses dias, eu acho muito bacana que o Tite tenha dado menos folga. Não é momento de folga, tá na reta final, os caras vão ter as férias deles já, então não é momento de folga. Trazer aqui então a informação que o Júlio Miguel Neto postou, né? Eu acho que é importante aí para essa sequência aí, situação do Gabigol e tudo mais. Olha só, o Júlio publicou o seguinte, tá aqui, ó, que exclusivo, mesmo com inúmeras dívidas, o Corinthians se move e observa a situação de Gabigol com o Flamengo. A equipe paulista tenta parceiros, investidores, para convencer o atacante a trocar o RJ por São Paulo, né, que inclusive já tem ciência do interesse dos alvinegros, tanto Flamengo quanto no caso, não só o Flamengo, como o próprio Gabigol, o staff do Gabigol. E a outra informação que ele colocou é que o clima teria azedado, tá, entre Gabi e diretoria do Flamengo, que o relacionamento Gabigol e diretoria já não é dos melhores, e aliás é péssimo, mas agora parece que azedou de vez. Já teve aquele problema dele com o Braz, né? Alguns conselheiros e também a maioria da cúpula da diretoria do Flamengo não tem mais a certeza que ele mudará de postura e que o custo-benefício nos dias de hoje não é mais válido, tá? Engana-se quem acha que treinar à parte é só a lesão. Isso é informação, não é opinião, segundo o Júlio Miguel Neto. Gabigol pode sim ser negociado no próximo ano, tá? Então essas foram as principais informações aí. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!